Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Desculpe o atraso, mas não é culpa minha. É a sessão da Câmara dos Deputados, uma sessão interminável. Começou às 5 horas da tarde. Em certo momento eu achei que seria rápido, eu sou um otimista, vocês sabem, mas aí a situação, ele tem o regimento, havia um acordo entre os líderes, mas aí o regimento se sobrepõe ao acordo dos líderes, aí foi indo, e eu não imaginava que fosse terminar esse horário. Mas, como eu tinha prometido e tinha avisado antes, né, terminando a sessão, eu já entrando aqui com a live. Então, é isso que eu estou fazendo. Agradeço a todos vocês, aos 579 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. E sempre digo, você que gosta do conteúdo do canal, gosta das entrevistas, gosta das lives, né, da perspectiva que nós temos, analítica, crítica e sempre propositiva, indique a um amigo. Blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, coloca like no que vocês gostaram e usar como vocês bem fazem a página dos comentários. As entrevistas postamos hoje, e eu não tinha falado ontem, mas só para deixar surpresa, a entrevista com Ciro Gomes, uma entrevista que já está dando uma excelente repercussão. E já temos para a semana que vem já uma série de entrevistas articuladas. Assistam Ciro Gomes, a entrevista anterior com a senadora Simone Tebet do MDB no Mato Grosso do Sul, e a anterior foi com o ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso. Vocês observem que as entrevistas têm essas perspectivas sempre, pluralidade, diferentes olhares sobre a conjuntura brasileira. No Twitter, para me seguir, é fácil, Vila Marco Vila, no caso do Instagram, @Marco Antônio Vila Oficial, e no caso da plataforma dos cursos, www.cursodovila.com.br, né? E lá vocês encontrarão os 3 cursos: História Política e Discussões Brasileiras, História e Ditadura Militar no Brasil, o que é fascismo. Basta, portanto, acessar www.cursodovila.com.br, né? O grande assunto do dia, nós vamos tocar na pandemia, claro, porque a pandemia é a questão que continua ocorrendo, é uma verdadeira loucura que está ocorrendo no país. A expansão pelas cidades, o desespero de prefeitos, de governadores, mas vamos tocar inicialmente na questão que levou, inclusive, ao atraso na nossa live, porque eu estava acompanhando toda a sessão, a questão do Daniel Silveira, o extremista nazifascista do PSL bolsonarista, né? E não precisa só recordar daquele vídeo de 19 minutos e 9 segundos que ele falou barbaridades, defendeu o fechamento do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional, a imposição de ditadura, impor o AI-5, agredir, atacar, matar. É uma loucura o que esse homem falou, os ministros do Supremo Tribunal Federal, e tudo aquilo que nós já relatamos. Não vou repetir aqui, que vocês sabem. Quem porventura não tem assistido, pode pegar a live anterior, que lá está bem detalhado todas essas questões. E eu percorri durante o dia, fui acompanhando, que os humores em Brasília, eu estava comunicando com as pessoas, conversando, foram mudando, até ficar esse cenário com a Câmara dos Deputados confirmando porque a decisão do STF por 11-0 da prisão do deputado. Aí, à disposição, o que determina, não podemos nunca nos esquecer dela, a Constituição, o artigo 53, o segundo parágrafo, né? Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Foi o que foi feito, a maioria dos membros deliberou concordando com a decisão do Supremo Tribunal Federal. O que vai acontecer depois? Isso é um assunto a posteriori. E o que me chamou a atenção, antes de entrar na sessão propriamente dito, o Daniel Silveira circulando ontem pelo pátio ali, eu não sei se ali era, pelo que eu entendi, era um batalhão da Polícia Militar, um negócio intolerável. Um pessoal na frente, seus apoiadores, que foram conversar com ele no portão. Isso é um negócio assim inaceitável. Não é possível alguém concordar com isso, né? E ele estava com 2 celulares que foram depois apreendidos, quer dizer, 2 ilegalidades gravíssimas, né? Uma, os 2 celulares. Outra, ele circulando livremente pelo pátio e tendo contato
com pessoas, no caso aí, seus apoiadores. E não sei com quem mais ele teve contato. Ali virou a Casa da Mãe Joana, o que reforça algo que nós sempre dissemos. As polícias militares estão rebeladas. Elas não atendem à ordem dos governadores. É necessário recolocá-las na lei. E no caso do Rio de Janeiro, a situação é mais grave do que nós imaginamos. Vale destacar também, antes de entrar na questão da sessão, o Silas Malafaia, né, que muitos chamam, né, não eu, ao contrário, eu acho ele uma pessoa fantástica, maravilhosa. Uns falam que é o senhorzinho Malta da Fé, eu falo, não, ele é uma grande pessoa, em nome de Jesus, um servo de Deus, né, que estava ameaçando os deputados que não votarem, que forem apoiarem a decisão do Supremo Tribunal Federal. Vai chegar um momento na história do Brasil que líderes religiosos vão cuidar da religião, né? E vão cuidar do seu rebanho e não ficar tendo interferência direta na política. Veja que momento baixo nós chegamos na história do Brasil. Um cidadão como esse chega a indicar, a propor, né, pressionar o presidente da República para indicar um nome para o Supremo Tribunal Federal. Mas isso vai passar, mas vai passar na ação dos democratas, na defesa do que eu sempre mostro, da Constituição, das liberdades do Estado Democrático de Direito. Daqui a pouco a gente nem lembra mais o cidadão. O Daniel Silveira, que se apresentava como um homem conservador, conservador, ele é nazifascista, não é conservador. Conservador é uma coisa, liberal é outra. Nazifascista está fora do campo democrático. A forma de ação, lembra o que ele fez com a policial no IML? Uma coisa inacreditável, com a conivência do policial que não fez nada, ele ameaçando. Típico comportamento de um nazifascista, né? Era uma coisa assim, e depois ele desdenhou, ele colocou finalmente a máscara, mas colocou a máscara assim, ó, sem cobrir o nariz, desprezando. Essa é a pessoa, esse era o momento da prisão, não foi o que nós vimos hoje. Aí ele estava parecendo um cordeirinho, uma falsidade daquela. Então esse homem não pode ser chamado de conservador ou de liberal, ele está fora do campo democrático e defende ideias do campo nazifascista. Como eu sempre digo, e o que eu falo infelizmente, é rigorosamente verdadeiro, ainda bem que eles não leram nem o Hitler e o Rosenberg no campo do nazismo, nem o Gentili, Mussolini, entre outros, na verdade, eu posso listar vários de um campo ou de outro, porque senão seria pior ainda. E lembra aqueles comportamentos típicos, quando a gente estuda nazismo, aqui tem vários, vocês também conhecem, né? A questão dos SAs, né? Aquela estrutura daquele tipo de tropa, que depois o Hitler, da forma hitlerista, resolveu, entre aspas, o problema em 1934, na noite dos longos punhais. Bem, eu queria já passar para a sessão, que depois tem ainda uma outra questão que envolve Bolsonaro mais à frente. O presidente da sessão, o Arthur Lira, santista, sempre tem imagem dos grandes jogadores do Santos. Eu ia falar Ailton Lira, que foi um grande meio armador, craque. Toda hora que eu lembro do Arthur Lira, eu confundo com o grande craque Ailton Lira. Não, Arthur Lira, entende? Começou a ação, fez um breve discurso, né? E aí começou toda a história, né? Passou a palavra, ele estava lá no Rio de Janeiro, o advogado do deputado e o próprio deputado. O deputado aí era o cordeirinho, não era mais aquele valentão com aquelas palavras chulas, xingamentos, ameaças de morte, fechamento do Congresso, fechamento do Supremo. Não. Era um democrata. Ele se converteu à democracia. Olha o que faz bem uma cadeia, hein? Em 2 dias, um grande democrata tal. Citou o livro do Alexandre de Moraes, que eu tenho aqui, O Direito Constitucional, né? Ele pediu desculpas, disse que foi um momento passional. Pô, a história política, quando ele quebrou a placa da Marielle Franco, foi um momento passional. Toda ação política é um momento passional dele. A tentativa de agressão a agente policial foi um momento passional, né? Cordeirinho, como se aquilo lá fosse algo verdadeiro. Pediu desculpas, falou que ele tem uma certa inexperiência. Ele foi expulso da Polícia Militar em outubro de 2018, ficou mais de 80 dias preso. Imagina o número de crimes que esse homem deve ter cometido e que nunca se apurou no exercício da função, né? Que coisa perigosa, ele é perigoso à ordem pública.
Está corretíssimo o ministro Alexandre de Moraes. Aí ele falou que havia um debate esotérico, eu não sei o que é o esotérico para ele. Ele disse que viu 3 vezes o vídeo, assistiu 3 vezes o vídeo. Ele teve coragem de assistir 3 vezes. Né? Aí ele resolveu citar o jurista Ives Gandra. Ele disse que teve uma fala dura, mas continuou pedindo desculpas. Não, não é uma fala dura. Não, não, não. Você defendeu a ditadura, a imposição da ditadura, o fechamento do Congresso, o fechamento da Suprema Corte e a morte dos ministros. Foi isso, entre outros crimes da sua fala. Portanto, não foi uma fala dura. Isso aqui não é liberdade de expressão, vamos registrar. Aí o advogado dele fez lá uma intervenção, né? Colocou lá, como determinava lá o andamento lá da sessão. Aí entrou o parecer da deputada, Magda Mufato, do PL, lá de Goiás. Né? Ela apresentou, ela fez um bom parecer, e fez um bom parecer, um parecer perfeito, né? Deixou bem claro lá as suas posições, né? E eu acho que vale registrar tudo que a forma como ela apresentou. Falou da plataforma do ódio, correto, apoiou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, falou das gravíssimas ofensas, leu as ofensas. Foi um momento muito constrangedor, mas ela fez corretamente, leu as ofensas, falou das medidas cautelares alternativas e defendeu, portanto, a preservação da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Né? Aí voltou a história outra vez, o Daniel Silveira, veja que é o que é democracia. Ele voltou a ele fez já uma fala, né? Pediu desculpas a quem se sentiu ofendido. Putz, desculpas a quem se sentiu ofendido. É como se uns outros não se sentissem ofendidos. Perceba como era farsante o cordeiro, né? Ele era o lobo, não é? Mas dando uma linguagem de cordeiro, né? Ele estava preocupado com a imunidade parlamentar. Alguém que quer fechar, porque o AI-5 fechou o Congresso Nacional. Ele está preocupado com a imunidade parlamentar. Aí é Weimar. Como eu sempre digo, Weimar, nazismo, Hitler se utilizou da Constituição de 1919, da Constituição de Weimar, para quê? Né? Para destruir a democracia da jovem República Alemã. Foi isso. É a mesma coisa que eles querem fazer aqui, utilizando-se dos preceitos legais, né, para destruir a democracia. E falando em imunidade parlamentar, né, já falou que a pauta já estava vencida, não gostou que a deputada, no seu parecer, leu alguns trechos da sua fala, ele não gostou. E ela leu só alguns, hein, porque tem trechos ali piores ainda, mas não precisava, bastava, e ela fez bem, ler aqueles trechos já terríveis, né? Aí ele insistiu lá, dizendo que aí já mudou um pouco a linguagem, o cordeiro estava começando a virar lobo outra vez, né? Começou a falar de dar voz de prisão a juiz, que ele se protege, aí já não era o cordeirinho da primeira, já estava, né? Aí, afinal, que ele falou a questão lá dos amigos de farda, etc. Aí já estava começando a voltar a ser louco, mas segurando, provavelmente por indicação do próprio advogado. Aí o advogado veio, falou, fez uma longa exposição, aí passou para o plenário da Câmara dos Deputados. Aí muitas falas desconexas, outros que entravam de casa, porque era uma tele-reunião, uma telesessão, né? Mas o patético é o deputado do Partido Novo, um cidadão chamado Marcel Van Hatten. Patético, eu fiquei rindo aqui, rindo. Primeiro, ficando triste porque era importante que existisse um partido liberal no Brasil. Ele não tem nada a ver com o liberalismo, né? Eu lembro quando ele foi lembra quando o Bolsonaro fez um dos atos sobre as armas, tal, isso ainda em 2019, ele tirou foto, estava todos os deputados bolsonaristas fazendo assim, então, isso não é liberal, né? Mas, então, vamos lá. Eu gostei que ele faz uma comparação, precisa voltar para o curso de história, viu, senhor deputado? Excelência, comparar Márcio Moreira Alves com Daniel Silveira é caso de reprovação, Tu não sabes o que está falando, né? O Márcio Moreira Alves, um deputado do MDB, um homem corajoso, que teve uma bela história, que fez esse discurso no início de setembro de 1968, né?
Aí esse discurso caiu no esquecimento, ao contrário do que depois veio lá um outro majorzinho lá do PSL falar um monte de bobagem, né? Pegando o seu discurso. É bom lembrar que aquilo caiu no esquecimento, foi no pinga-fogo. Pinga-fogo são discursos de 5 minutos, e aquele discurso foi retirado dos anais da Câmara dos Deputados quando a extrema-direita emparedou o Costa e Silva, e aí veio a solicitação de abertura de processo. E aí, deputado, aprenda um pouco história, né? Aí a Câmara rejeitou, e o célebre discurso do líder do MDB, Mário Covas. O senhor não é o Mário Covas e nem o Daniel Silveira, é o Márcio Moreira Alves. Márcio Moreira Alves, depois veio a imposição do adicional número 5, a 13 de dezembro de 68, ele foi obrigado a buscar o exílio, portanto, não há nenhum paralelo entre um fato e outro. Haja incompetência. Posso sugerir, é uma ampla bibliografia, só 2 livros, para Vossa Excelência ler, né? Pode ler o 1968, o ano que não terminou, o belo trabalho do Zenir Ventura, ou, de uma forma mais detalhada, pode acompanhar também o Hélio Gaspari, né? E ali você tem uma descrição dos episódios que levaram à imposição do adicional número 5. Portanto, o contrário, é um desconhecimento. Os seus eleitores do Rio Grande do Sul deviam, eu não sei, sugerir um cursinho de história, né? Seria bom. Olha, eu sugiro o meu, viu? Tem, viu, a história da ditadura militar no Brasil, né? Aprenda um pouco lá, um dos episódios, são vários, né? Explica, inclusive, o que foi o adicional número 5 e todo esse processo. Portanto, é um desrespeito que o senhor fez à memória de Mário Covas e um desrespeito à memória de Márcio Moreira Alves. Bem, aí foram aparecendo todos, né? Aí veio a indicação dos líderes partidários, cansa, porque poderia ser uma sessão muito mais rápida, fala o líder da maioria, o líder da minoria, a indicação só sim ou não por parte dos líderes, já poderia ter terminado a sessão há muito tempo. Mas tudo bem, o regimento é assim, seguiu-se dessa forma e foi aprovado, portanto, a decisão tomada pelo ministro Alexandre Moraes e referendado por todos, unanimidade, 11-0 pelo Supremo Tribunal Federal. Agora vamos ver os desdobramentos. A questão que se coloca também hoje, eu acho que aí foi uma derrota em análise. Vamos lá, derrota do Bolsonaro. Porque Daniel Silveira, ele é o codinome de Jair Bolsonaro. Tudo que ele falou, o Bolsonaro falou ao longo de 30 anos de vida parlamentar. Eu já disse em encontros anteriores. Portanto, ele é a melhor tradução, a mais perfeita tradução do Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro assinaria embaixo tudo o que ele disse, sem tirar nem pôr. Jair Bolsonaro é aquilo, defensor de ditadura, e aí sim. O Bananinha, seu filho, aquele que falsamente diz que mora em São Paulo, deputado por São Paulo, também disse isso, né? Então, a questão é que o rapaz se exaltou um pouco mais, como ele disse, ele estava um pouco exaltado. Eles fazem isso todo dia, né? Fizeram o ano passado, março, abril, maio, se não fosse, e teve a prisão do Queiroz em junho, se não fosse o Supremo Tribunal Federal, hoje Jair Bolsonaro seria ditador, e aí o Brasil tem uma dívida com o ministro Celso de Mello, né? Então, o decano da Suprema Corte, que se antepôs, colocou a Constituição como a barreira, porque é igual para o Drácula, tal. Ao invés de levantar a cruz, né, para o vampiro, para os nazifascistas bolsonaristas, é levantar a Constituição. Aí eles desaparecem. Foi que de forma corajosa, o ministro Celso de Mello fez. E o Brasil vai ter um dia uma grande sessão do Congresso Nacional, ele ser homenageado, porque ele defendeu a democracia no momento que muita gente ficou em silêncio. Nós aqui estamos em defesa, mas muita gente que depois se diz democrata não falou absolutamente nada. Aí, depois disso tudo, antes disso, né, antes da sessão, logo cedo eu passei todos os jornais, a preocupação é muito grave, o que está ocorrendo em certas cidades, a Covid avançando, o desespero de prefeitos, de governadores e a inépcia ou criminosa, parece que criminosa, do ministro da Saúde e do Bolsonaro. Né? Onde ele estava hoje? Estava em Pernambuco, inaugurando lá uma obra que já estava pronta, porque ele, junto com o Tarcísio, que é o Dorico Paraguaçu do século XXI, só inauguram obras prontas. Quando a questão central hoje do Brasil é a morte, né? Nós vamos atingir, eu falava que era provável que até o final do ano nós teríamos em torno de 250 mil mortos pela Covid-19. Infelizmente, eu errei, vai ser antes. Nesse ritmo,
a situação é gravíssima. E aí eu fui ver, eu falei, quero assistir a live. Assisti hoje, logo cedo, muito cedo, a live dele de ontem à noite. Pensei comigo, porque eu sou sempre um otimista, sou uma espécie de aluno do Dr. Pangloss. Eu falei, acho que ele vai, né, falar sobre a Covid-19. A live teve 56 minutos, eu estou usando sempre o canal dele para as referências. Então, qualquer coisa é o canal do Mandrião. Ele começou a falar da Polícia Federal, apreensão de cocaínas, tal, papapá. Ficou irritado com um comentário no Facebook dele, ele ia denunciar aquele comentário à Polícia Federal. E eu falando, puxa vida, quando é que ele vai falar dos 245 mil mortos? Estava aguardando, né? Aí ele começou a falar da mãe dele, e aí inventou uma história da mãe que foi vacinada, aí o sujeito rasgou para falar que a vacina era do Butantan, a Coronavac, e não era outra vacina de Oxford, tal. Aquilo é tudo delírio, aquilo nunca existiu, nunca existiu. E ele perdeu um tempo danado falando daquilo. Ele ficou quase 5 minutos falando daquilo. Lembrou de uma reportagem de uma revista que eu nem sabia que existia, um negócio digno dele. E nada de falar da tragédia que o país está vivendo. O que me chama a atenção é como que, aí é um caso de psiquiatra, como é que ele se descola do real e fala de um mundo que não existe. O mundo real, para ele, eu acho que é pretexto, é um negócio assim, absurdo. E ele ficou falando. Aí, no minuto 10, ele começou a falar dos preços dos combustíveis. Sim, preço dos combustíveis. E falou lá cerca de 3 minutos. Aí começou a falar das bicicletas. Isso quando o país tem 245 mil mortos. Ele começou a falar das bicicletas. Aí eu falei, não, tá demais, né? Aí ele subitamente mudou, porque ele é uma pessoa que tem dificuldade de raciocínio, poucos neurônios e raramente se comunicam entre si. Ele tem uma dificuldade de construir um raciocínio lógico, né? Vale a pena observar. Por isso que eu assisto as lives, porque eu não gosto de fazer crítica não fundada. Por isso que eu dou os minutos, até para você, se for o caso, ir lá e conferir, né? Aí ele começou a falar que a inflação dos alimentos é por causa do fica em casa. Aí vem os ataques ao distanciamento social, o uso de máscaras, gel, a vacina, né? Ele fala, está com a mania do spray. Por quê? Então Israel podia parar a vacinação e começar a jogar spray em todo mundo. Por que está terminando a vacinação lá, né? Ele vive conspirando contra a saúde pública. Quando é que esse homem vai sentar no banco dos réus? Né? Quando é que esse homem vai sentar no banco dos réus? E vai, porque não é vingança, mas ele tem de pagar pelos crimes de lesa humanidade. Nós chegaremos a 250 mil mortos. Né? Os documentos apresentados agora pelo Dr. Dimas Covas, do Butantan, nós poderíamos ter iniciado a vacinação em novembro do ano passado, 75 dias antes do que começou, e de forma muito mais organizada. Eles boicotaram, jogaram com a morte. E quem é o principal responsável? O Pazuello não. O Pazuello é um pau-mandado. É um capacho de um capitão que foi expulso do exército por desonra. É um homem que queria explodir o Rio de Janeiro. Eu não sei como as pessoas levam isso numa boa. O que está acontecendo com o nosso país? Mas vamos lá. Aí ele começou a falar, aí pulou para a redução de impostos, voltou ao combustível. Ele está preocupado com combustível quando o Brasil tem hoje 245 mil mortos. Ele está preocupado com combustível, porque a base dos caminhoneiros, ele só pensa nisso. Ele tem certas obsessões. Lembra do nióbio? Né? Ele tinha a mania do nióbio, ele esqueceu no momento o nióbio, agora é combustível. Então ele ficou falando do combustível, aí falou dos tributos federais, voltou a falar do ICMS, é obsessão. Né? Aí começou a falar do gás de cozinha, não parava. E aí começou a atacar o presidente da Petrobras e o substituiu, né? Há poucos minutos atrás, acabou substituindo, demitiu o presidente da Petrobras e vai colocar o general Silvio Luna, que era o ex-presidente lá de Itaipu. Bem, e começou a fazer ataques absurdos sobre a questão do diesel, e disse em reunião com o Pacheco, seu imenso talento, conhecido como Paulo Guedes também, de retirar a tributação federal, o que significa, nesse momento que não há dinheiro para nada do governo federal, perder 5 bilhões. Numa brincadeira, ele tirou. A impressão que dá é que ele está no boteco do Juca, sabe, em Eldorado Paulista, discutindo os destinos do nosso país, no momento mais grave da história do Brasil republicano.
E quando você assiste aquilo, é um negócio absurdo. Ou seja, ele resolveu, falou, olha, vamos tirar os impostos. Com isso, o governo perde 5 bilhões. Governo que não tem nem orçamento para esse ano e está discutindo onde corta, para pensar, olhando para o auxílio emergencial, de onde vai vir o dinheiro, e corta 5 bi, que é os impostos federais arrecadados pelo óleo diesel, pelo diesel durante um ano. Aí ele falou isso no minuto 22. E aí ele já começou a dizer, algo vai acontecer na Petrobras. Começou aquelas coisas de ameaça, que é típico de miliciano, do qual ele faz parte, amigão do Rony Less, assassino, e Marielle Franco. Amigão vizinho de condomínio. Né? Eles se conheciam, né? Eram amigões, tal. Não sei se teve até churrasco juntos, teve pão no leite condensado, aquelas coisas. Bem, seguindo. É triste isso, nós vemos um momento terrível da história brasileira. Aí ele ele continuou no minuto 25, ele passou mais de 15, 20 minutos falando do combustível, falando da nota fiscal, como é que era para ser a nota fiscal. Aí atacou um sujeito que diz assim, você fala para pôr 100 reais, eu só tenho dinheiro para pôr 20, que ele acha que é mais fácil calcular a porcentagem quando é redondo, é 100 reais, e o sujeito só podia dizer que podia colocar 20. Olha, é uma loucura, é um negócio que não dá para entender, não dá para entender. Nós estamos, é um teatro Ibsen, parece um teatro do absurdo. Enquanto isso, a economia é destroçada, a saúde pública na situação que está, não há vacinas, o Brasil não tem vacina suficiente, o PNI, o Plano Nacional de Vacinação, não é colocado em prática, e a situação vai se agravando cada dia mais. E ele preocupado com o quê? Com os caminhoneiros, e preocupado com o preço dos combustíveis, e fazendo uma discussão de uma pobreza assim, uma coisa horrorosa, horrorosa. Ou seja, o que nós podemos, amarrando tudo isso, ter alguma conclusão? O que nós, daí podemos tirar o quê? Bem, fazendo uma conexão entre a sessão que acabou da Câmara dos Deputados, a live de ontem e a demissão do presidente da Petrobras. Bem, isso vai criar uma instabilidade econômica, vai ter queda da Bolsa, etc. tal, né? Porque ele não entende, poderia-se ter e deve-se ter uma discussão sobre a Petrobras e o preço dos combustíveis, mas uma discussão mais refinada, mais complexa, um entendimento dessa questão nacional e internacional, e fazer uma boa análise. Seria interessante, mas ele não consegue, porque ele não consegue abstrair, e aí é um problema dele, cognitivo. O Piaget, se fosse analisá-lo, fala, pô, esse indivíduo tem sérios problemas cognitivos, ele não consegue fazer uma discussão um pouco mais abstrata, que exige reflexão, exige leitura, ele não consegue, né? E a economia, na situação que está, o Paulo Guedes, o liberal, que essa medida da Petrobras é liberal? Parece que não é liberal, não é verdade? Mas ele é liberal, o Poço de Ipiranga. E aí? Ele continua no governo? Para quê? Qual o objetivo? Né? Seria bom perguntar. Os que passam pano não perguntam isso. Eu pergunto, por que ele continua no governo se ele é tão liberal? E o Bolsonaro é liberal e conservador nos costumes, falando o que ele fala, palavrões, xingamentos, sendo preconceituoso, racista, homofóbico. Isso é ser liberal? Liberal na economia, conservador nos costumes. Um conservador não faz isso, no sentido clássico. O que é ser conservador? Essa caterva nazifascista, bolsonarista? E quando eu falo isso, eu estou me referindo com aqueles que cercam ali no Palácio do Planalto e que dão sustentação. Não estou falando, evidentemente, nos eleitores que, na eleição atípica de 2018, consideraram que era melhor votar nele no primeiro turno e no segundo turno naquela situação muito particular que nós já discutimos diversas vezes. Mas vamos ver, vamos retornar. Então, você, de um lado, tem um país à deriva no campo econômico, né? Um presidente que vive num país imaginário, o país dos combustíveis, do diesel, da questão do ICMS, que descumpre as medidas sanitárias sistematicamente, vídeo que ele fez em Santa Catarina agora, recentemente, e quantos mortos ocorrerão por causa dessa ação dele, porque no resto do país, nas praias, se as pessoas iam chegava o policial, orientava, olha, precisa usar máscara, ele fala, mas o presidente não está usando, né? O presidente não está usando, ou seja, quantos mais ele vai matar pela sua ação irresponsável? Porque isso é mais que rigorosamente verdadeiro. Não adianta nós tergiversarmos. É isso que está ocorrendo. Então, temos, no campo econômico, um país à deriva. No caso da saúde pública, nós vamos chegar, tal qual eu disse, nós vamos chegar a uma situação que vai ser o caos,
Porque a pandemia continua, as pessoas morrendo, não há vacina, sem vacinação em massa, não há recuperação econômica, a crise econômica vai se agravar cada vez mais, a ação desse extremismo bolsonarista. E aí fazemos a conexão com a sessão recém-terminada da Câmara dos Deputados. Foi uma derrota do bolsonarismo, do nazifascismo bolsonarista. Foi, porque foi uma vitória da Constituição, foi uma vitória do Supremo Tribunal Federal, que é, de acordo com a carta, o seu guardião. Eu pego aqui, estou a toda hora sempre consultando aqui a nossa Suprema, olha, artigo 102, a cabeça, o caput, se preferirem em latim, né? Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição. Quer dizer, quem guarda a Constituição é o Supremo Tribunal Federal. Então, todo esse ataque violento do extremismo, e não é a primeira vez, lembra quando ano passado aquela cidadã Geromini e aqueles tais 300 de Brasília, que eram menos que 30, começaram a bombardear o Supremo Tribunal Federal com rojões, como se fosse uma cena de guerra, né? Eles estivessem jogando o quê? Pequenos mísseis, foguetes, tal, na sede da Suprema Corte Brasileira, né? Lembre-se quando o Weintraub, na reunião de 22 de abril, com a presença de todos os ministros, e ele devia ter recebido ordem de prisão. Ele vira-se, aponta, inclusive o Daniel Silveira repetiu isso no vídeo, a frase do Weintraub, e ligou para o Weintraub depois, e ganhou apoio do Weintraub, né? Que está lá recebendo uma fortuna do Banco Mundial, nos representando, o que é pior. O que é pior, né? E falou, olha, aqueles vagabundos têm de começar a prendê-los, a começar por aqueles lá do Supremo Tribunal Federal. Não aconteceu nada. Então, foi importante o que o ministro Alexandre de Moraes fez, e o Brasil também tem uma dívida com ele e com os ministros do Supremo Tribunal Federal, de falar basta. É algo que eu tinha dito no Jornal da Cultura, né? Durante a semana, acho que foi na terça que eu estava lá no dia 16, se não me engano, que eu falei, está na hora de dizer basta, está na hora de dizer chega, ninguém aguenta mais. O Supremo fez muito bem isso, agiu rápido, com base na lei, com base na Constituição, e colocou contra a parede a Câmara. Porque, no fundo, o que a Câmara queria era tentar resolver o problema do jeito deles. Veja a Flor de Lis, que até hoje, né, a Flor de Lis, aquela grande amigona da Michele Bolsonaro, hein? Em nome de Jesus. E ela é uma serva de Deus, hein? Como são falsos. Esses não são os verdadeiros evangélicos. Esses não são os verdadeiros cristãos. Nada, né? Esses aí são os vendilhões do templo, né? Então, inclusive o que eu citei no início hoje da nossa conversa, que é o outro vendilhão do templo, só que mais esperto do que essa Flor de Lis. Bem, mas o que interessa concretamente em termos analíticos é que foi uma vitória da democracia hoje. Foi uma vitória da democracia. O PSL, partido dos extremistas, partido do Bolsonaro, tem alguns ali que não são extremistas, vale destacar, né? Mas uma parte considerável que são extremistas votaram em defesa desse Daniel Silveira e do que ele falou. Que eles sabem, eles tentaram separar uma coisa de outra, é inseparável, Foi uma ação nazifascista, lembra um pouco aquilo, volta à Alemanha, 1933, né? Você vai ganhando espaço, toma o poder, eram só 2 ministros, é bom lembrar, no primeiro gabinete, né? E aí você estrutura uma ditadura no final do ano, aquilo já era uma ditadura no ano seguinte, morre o Hindenburg, ele assume também a chefia de Estado, além da chefia de governo, ali acontece tudo aquilo que nós já sabemos e um dia poderemos até conversar um pouco mais devagar aqui em outra live. Ou seja, foi uma derrota do Bolsonaro, e quando o Bolsonaro perde, a democracia ganha. Né? A questão que se coloca, eu sempre lembro essa pergunta a vocês, será que o Brasil suporta o Bolsonaro até outubro do ano que vem? Será que o nosso país, nessa situação de pandemia, eu vejo o Jornal do Estado de São Paulo, tem uma ótima reportagem hoje sobre o avanço da Covid-19 no interior, uma situação assim, trágica, né? Ele não faz nada, ele deveria estar coordenando um gabinete de crise. Ele ficou 5 dias em Santa Catarina e no final do ano 17 dias de férias. Esse homem merece ser presidente de um país de trabalhadores,
como é o Brasil. Esse homem nunca trabalhou, ele viveu a vida inteira, o liberal, à sombra do Estado, mamando nas tetas do Estado. E tudo que ele tem é derivado de desvios, dos peculatos, que é desvio de recursos públicos, nos gabinetes. Primeiro dele como vereador, depois da mulher, do filho do 01, 02, 03, todo aquele esquema que ele sempre montou. Agora, o que está sendo investigado é o caso do Flávio Bolsonaro lá no Rio de Janeiro, em Queiroz, tudo aquilo que nós já falamos tantas vezes. Por isso que eu digo, quem está com o governo Bolsonaro comunga do nazifascismo. Queira ou não, isso daí não é liberal. Esse governo não é conservador, está fora do campo democrático. E veja, na hora que agravar a crise sanitária, mais do que está grave, 250 mil mortos, uma hora o Brasil vai acordar. Né? Vai chegar uma hora que vai começar uma revolta. De que tipo? Não sei. Organizada? Espero. Meras explosões, umas jaqueries, para lembrar a França, no caso as jaqueries são no campo, né? Lembrar os clássicos das jaqueries, passar pelo século. Isso não altera a estrutura do poder. Mas vai chegar um momento que isso aqui vai explodir, está na cara. A crise econômica cada vez mais profunda. Você acha que esse auxílio emergencial votado aí, correndo de 4 meses, não se sabe bem o valor? A economia não vai continuar desse jeito. Os invisíveis, é engraçado chamar de invisíveis, quase 40 milhões de brasileiros. É o que nós estamos desenhando. Não é querer o caos. É apresentar o problema e, ao apresentá-lo, buscar soluções. É isso que nós fazemos nesse canal, é isso que vocês encontram nas nossas entrevistas e reflexões, né? Sempre críticas, analíticas e propositivas. Mas eu fiquei muito satisfeito com a decisão da Câmara dos Deputados, pressionado pela sociedade, claro, pressionado pela sociedade, a sociedade democrática, os nazifascistas são minoria, e insisto, eu não é para incluir nessa categoria aqueles que em 2018 votaram no Bolsonaro. Aquela foi uma conjuntura muito específica, né? Que não se repetirá mais. O processo de 2022 vai ser muito diferente do que o 2018. Mas, concluindo, hoje a democracia venceu. Se a democracia venceu, Bolsonaro e o nazifascismo perdeu. Agora, o Brasil precisa abrir os olhos, quer dizer, de combater politicamente em defesa da democracia, buscar saídas econômicas, e a questão central é a pandemia. Não dá. Com esse governo não dá. A questão é o seguinte, ele é o presidente, ninguém tem coragem de abrir o que determina a Constituição, um processo de impeachment. E a Constituição é claríssima. Eu sempre leio aqui, não custa ler novamente, eu gosto muito da Constituição, artigo 51, compete privativamente à Câmara dos Deputados, né? Autorizar por 2/3 de seus membros a instauração de processo contra o presidente da República, né? Então, tudo começa lá. A grande questão que pode ser que hoje já seja um início de caminho. E veja que é uma inversão da eleição do Arthur Lira. Né? Aquele período que buscavam construir um cenário no Brasil que não existia, eu dizia sempre aqui, isso logo vai passar. Sempre tem, assim como no futebol, tinha o sobrenatural de Almeida, como dizia o Nelson Rodrigues, na política também há o sobrenatural de Almeida. Se você gostou dessa e de tantas lives no meu canal e das entrevistas, hoje postamos a entrevista com o ex-prefeito, ex-governador, ex-ministro, deputado federal, etc. Várias vezes candidato a presidente da República, Ciro Gomes, uma entrevista dando uma grande repercussão. A penúltima entrevista postada foi com a senadora Simone Tebet, do PMDB no Mato Grosso do Sul, que recentemente foi candidata à presidência do Senado, e a anterior, estou falando das 3 últimas, temos mais de 100 entrevistas, com o senador, com o ministro, eu gosto sempre da expressão juiz, como foi usada na primeira Constituição Republicana, mas vamos chamar de ministro. Depois passou a ser ministro. O ministro da Suprema Corte Brasileira, o Luiz Roberto Barroso, tivemos como foco o Sem Data Vênia, o livro do ministro, tivemos uma conversa muito legal, muito bacana, tá? E teremos agora novas no decorrer da semana, tá bom? Então, vocês também podem me seguir no Twitter, no Vila Marco Vila, no Instagram, @Marco Antônio Vila Oficial, e na plataforma Discurso. Recomendo ao rapaz do Partido Novo para entender o que é AI-5, né? O que é Mário Covas, né? E quem foi Márcio Moreira Alves. Não compare Daniel Silveira com Márcio Moreira Alves. Não compare no momento que a gente vive em plenas liberdades democráticas, com 1988, quando vivíamos sobre a égide da Constituição de 1967, e até então já tinham tido 4 atos institucionais
fora diversos atos complementares. Conheça um pouquinho de história que ajuda, hein? Tá bom? E aí é fácil de conhecer. Aonde? www.cursodovila.com.br. Lá vocês encontrarão história da ditadura militar no Brasil, que eu recomendo ao rapaz, história política das constituições brasileiras e o que é fascismo. Nos encontramos amanhã e outra vez peço desculpas pelo horário. A culpa não é minha, os parlamentares falaram muito, mas o que importa foi a decisão, a confirmação da decisão do STF. Até amanhã.